E nos últimos dias, o mercado internacional se viu envolvido com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, o que tem interferido também nos preços do mercado das commodities agrícolas. A soja, por exemplo, chegou a valer $8 o bushel em contratos futuros na Bolsa de Chicago, valor muito abaixo do que vinha sendo praticado há pouco tempo. Sobre o que está por vir e qual é a orientação ao produtor, nesse momento eu fui conversar com um especialista em mercado de grãos. Egmedes, que leitura então fazer desse cenário que a gente acabou de desenhar aqui? Sérgio, o cenário hoje está passando por uma turbulência e vamos explicar o porquê disso. Quando você se volta para os preços internacionais na Bolsa de Chicago, que é de lá que se faz a formação de preço da soja, nós vimos nos últimos 30 dias uma queda bastante significativa, saindo de patamares de 10 e 40 dólares por bushel e hoje se trabalhando na casa de 8,60, 8,65 dólares por bushel. Estamos falando aí de uns 70 dólares por bushel. Nós aqui no Brasil não vimos essa diferença nos preços em reais refletindo aqui para a nossa região, não tivemos essa oscilação de preço. Mas essa queda no preço de soja americano foi justamente em função da guerra comercial entre Estados Unidos e China. A China taxou a soja americana em 25%. Então isso fez com que a soja americana, e aí refletindo na Bolsa de Chicago, ela tivesse essa queda para que eles ficassem competitivos no mercado, conseguindo vender no mercado. Então ela teve essa queda que foi bastante significativa. Aqui no Brasil, ou aqui na nossa região, nós não vimos essa queda como eu comentei. Por quê? Porque em função dessa taxação da soja americana, houve uma demanda maior pela soja aqui do Brasil, fazendo com que os prêmios aqui para nós no Brasil, eles se valorizassem. E isso, de certa maneira, compensou essa queda que a soja teve na Bolsa de Chicago. E o câmbio ajudou? Exatamente, um outro fator importantíssimo na composição dos preços. 30 dias atrás nós tínhamos um câmbio rodando na faixa de 3,60. Hoje o câmbio está R$ 3,86 para se comprar $1. Isso também fez com que a soja brasileira não refletisse nessa queda correspondente à Bolsa de Chicago. Dia 6 começa a tarifação dos produtos chineses pelos Estados Unidos. O que isso vai respingar para o produtor? Se faltar soja pela China comprando nos Estados Unidos, ela vai buscar lugar para comprar. E nós vamos ganhar com isso? Não, exatamente, não comprando, porque a soja americana vai ficar mais caro, né, para o chinês. Então ele vai tentar buscar soja em outros lugares. E isso valoriza mais a soja brasileira no quesito prêmio, né? O prêmio ele se valoriza aqui, fazendo com que a gente não sinta essa queda que houve nas bolsas de Chicago. O que o produtor deve fazer agora, nesse momento, vendo de camarote essa briga? Vou falar para você um pouquinho do que aconteceu ao longo dessa safra. Nós percebemos esse ano que o produtor ele veio comercializando mais soja do que os anos passados. Então nós temos hoje aqui na cooperativa, próximo a 70% da soja está comercializada, contra o ano passado, que era próximo a 50%. Então o produtor ele já veio comercializando num volume mais acelerado do que os outros anos. Então ele já veio se beneficiando dessa comercialização ou dos momentos melhores de comercialização. Esse produtor que não comercializou ainda, tem que se ficar bastante atento a essa questão que nós comentamos aqui de Chicago e câmbio, mas ele também tem que ficar de olho daqui para frente na safra americana, o desenvolvimento da safra americana. A safra americana já está toda plantada, está com desenvolvimento bom e eles estão fazendo uma projeção de 120 milhões de toneladas, uma safra muito parecida nos Estados Unidos com a do ano passado. Isso, quando vai bem lá e eles colhem bem, é ruim para nós, que a gente não vê aí uma falta de abastecimento a nível mundial e isso a gente não vê nenhum reflexo no preço futuro da soja. Falando nesse momento com as informações de hoje, né, que a safra americana está plantada e tem um bom desenvolvimento. Um estudo da FAEP que tem trechos aqui no Paraná sobre o tabelamento do frete, que vai ter um reajuste de 105% no transporte da soja. Isso daí vai respingar também, claro, para o bolso do produtor. Com certeza. Eu posso te dizer que já está respingando. Hoje a gente já tem uma influência, eu vou falar aqui na nossa região. Nós temos já uma influência de R$ 1,50 a quase R$ 2 por saca de soja em função do aumento de frete que nós tivemos.
O aumento de frete é para levar o farelo para o porto, é para levar o grão para o porto, é para levar o óleo degomado para o porto, né? Então, esse encarecimento desse transporte reflexo na hora que a gente vai fazer a composição do preço para o produtor. Então, já está tendo reflexo sim. Milho. Fala-se muito em quebra de 19% da safra do milho no Brasil, outros dão outros números maiores ainda. Dizem até que não vamos ter estoque de passagem, ou seja, não vamos ter milho para o próximo ano. Qual é a avaliação de vocês? Você mesmo está comentando, né? Ainda já está um pouco incerta qual é a quebra de produção a nível de Brasil. A gente ouve falar de 19%, regiões com maior índice, a região aqui do norte e noroeste do Paraná, a gente está trabalhando 35%, 40% de quebra, está iniciando a colheita agora para a gente fazer uma análise. Mas hoje, com os números de quebra na safra brasileira e a estimativa de produção na safra brasileira que nós vamos ter, e se o consumo de milho estiver certo nas projeções, a gente tem sim um estoque de passagem praticamente zerado. Isso complica. Complica para as pessoas que utilizam, né, milho como insumo, realmente fica complicado. Vai encarecer o saco do milho? Vai ficar bom para o produtor, mais ainda? A gente tem que ver os momentos, né? Nós estamos num momento agora de início de safra. Então esse início de safra começa a abastecer o mercado. Então a gente já percebeu que os preços eles deram uma sentida já, ou deram uma diminuída com essa entrada de safra. Então, isso que eu estou dizendo, né? A gente pode se beneficiar, mas não nesse curto prazo, pode ser um pouco mais para frente. Então o produtor é bom ficar atento.